Bom, pessoal, vou estar retomando aqui ó, o vídeo dessa usinagem aqui que eu comecei a fazer há bastante tempo atrás aí, e acabei dando uma parada por falta de tempo mesmo, e agora eu vou estar retomando aí, tentando terminar essa usinagem e postar novas usinagens para vocês aí. Bom, o que nós vimos até agora nessa usinagem aqui, né? Nós fizemos o contorno da peça usando um suporte de 25 mm, né? Nós fizemos um desbaste interno aqui usando um suporte com 16 mm, um suporte com raio nas pontas, né, da pastilha. E nós fizemos um redesbaste, né? Isso foi o que a gente viu até agora nos vídeos anteriores. Bom, agora a gente vai entrar na parte de acabamentos, né? Porque a gente já removeu todo o excesso de material aqui dessa cavidade, já fez o contorno, e agora a gente começa a afinar a usinagem aqui, né? Então agora vai ser usinagens com passos menores, com rotação maior, para já dar realmente um aspecto de acabamento na peça, né? Então, como a gente já fez o desbaste, a última fresa que a gente usou foi uma fresa toroidal com raio de 3 nas pontas, né? Uma fresa de 10 mm. Quem não está acompanhando o vídeo aí, os vídeos já estão aí no canal, é só você pegar desde o primeiro vídeo lá e você vai chegar nessa fase que a gente está aqui, ó, com o contorno, o desbaste e o redesbaste. Então agora a gente vai entrar com o primeiro acabamento aqui. A gente não precisaria estar criando uma fronteira aqui, né? Não precisaria porque não tem nada assim, não tem furações aqui onde a nossa ferramenta pode entrar. Mas como eu vi nas dúvidas do vídeo ali, teve uma pessoa que perguntou que ele queria ver fazendo uma fronteira, né? Então vou fazer o seguinte, como não precisaria, mas vamos fazer para tirar a dúvida. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar toda a peça aqui, ó. Essa é uma peça fácil de seleção, né? Porque não tem muitos detalhes nela. Então eu posso selecionar tudo, apertar a tecla Ctrl do teclado aqui, ó, e abrir umas janelas ao redor aqui para a gente poder tirar a seleção da caixa, né? E ficar só o perfil mesmo. Ó. A gente está só com o perfil do nosso produto aqui. E aí, para criar uma fronteira é bem simples, né? Você clica aqui em fronteiras, clica com o botão direito aqui, né? Aí vai ter aqui, ó, criar uma fronteira. E aí você tem vários tipos de fronteiras, né? Você tem uma infinidade aqui de opções, né? Eu costumo usar essa aqui, ó, definido pelo usuário, né? A que eu mais uso, e a ponto de contato. Essa ponto de contato aqui é interessante que ela limita bem assim a fronteira ao ponto de não deixar quebrar muito o canto das cavidades, sabe? Porque para quem já lida com usinagem aí sabe que às vezes a programação CAN, se você não pôr lá a tolerância correta, ou se sua máquina não tiver uma tolerância correta e não for uma máquina de uma máquina boa, né? Acontece de quebrar os cantos da cavidade aqui, né? Os cantinhos. E aí você sempre tem que aprofundar um pouco mais a usinagem, depois retificar a face da peça para poder eliminar essas quebras. Esse ponto de contato aqui é uma fronteira que ajuda bastante nessa situação aí. Então vamos clicar nela aqui. Aí vamos só selecionar aqui, ó, modelo, porque a gente já deixou ele selecionado lá o que a gente quer que crie a fronteira. Aí criou já uma fronteira lá, ó. Eu vou ocultar o modelo, o bloco aqui, né? Pra você ver certinho lá, ó, tá vendo? E agora quando eu for criar uma usinagem, eu tenho a opção de mandar ela ficar dentro ou eu mandar ela ficar fora dessa minha fronteira aqui, ó. Então, aí agora sim, a gente já criou a fronteira, né? A gente já tinha falado sobre isso. Ela tá aqui. Então a gente vai usar uma estratégia de acabamento. A estratégia de acabamento que a gente vai utilizar é acabamento Z constante otimizado. Ela está aqui no percursos favoritos, né? Então vamos selecionar ela aqui. Você vai ver que a caixa de diálogo dela é bem simples e eu vou explicar o que ela vai fazer aqui mostrando a caixa de diálogo. Primeiro a gente vai usar essa fresa esférica de 8 mm que eu já criei anteriormente aqui, né? Eu vim aqui, criei a ferramentinha, né? O diâmetro dela é de 8, aí o número dela no magazine, né? E aí a gente vai preencher os campos aqui da estratégia. Como vocês podem ver, uma estratégia tem
poucas opções de preenchimento aqui, né? Então a tolerância da usinagem, a gente já falou isso em outras estratégias, mas aqui é a precisão que a máquina vai trabalhar, né? Aqui o sobremetal no eixo X e Y e aqui o sobremetal no eixo Z. Então, como a gente já está numa estratégia de pré-acabamento, vou até colocar aqui já, pré-acabamento, a gente vai deixar um sobremetal apenas de 5 centésimos. Porque depois a gente ainda vai entrar com uma fresa menor. Por que a gente vai entrar com uma fresa menor? Porque no modelo existem raios que essa minha fresa esférica de 8 não vai conseguir remover o material que precisa ser removido. Então depois a gente vai entrar com uma esférica de 6 milímetros. Mas eu já vou entrar aqui como se fosse um acabamento final, né? Porque eu já vou dar passos pequenos, eu já vou deixar bem próximo, porque essa aqui é uma cavidade funda. Então uma fresa de 6 milímetros, se a gente deixar muito resíduo para ela remover, o que vai acontecer? Ela vai quebrar, ela não vai aguentar. Ela precisa passar aqui tirando o mínimo possível. Então essa fresa de 8 milímetros vai fazer o maior trabalho, que é remover os cantos da fresa de 10, né, que ficou por último aí. Então aqui a gente vai deixar uma tolerância de 5 centésimos apenas, que é o que eu quero que na parede que a fresa de 8 consiga passar por completo, é o que a fresa de 6 vai ter que arrancar, 5 centésimos. Então ela vai trabalhar mais livre, né, com menos batidas aí. Aí o passo lateral, que aqui é o meu passo vertical. Como eu disse, a gente vai começar a remover pouco material agora, porque entrou a hora do acabamento, né? Então o meu passo lateral vai ser de 2 décimos. Aí aqui, como a gente criou uma fronteira, ele te pergunta aqui, ó, se você quer manter trimagem, né? Você quer cortar pro lado de dentro da fronteira ou pro lado de fora da fronteira. No nosso caso aqui, pro lado de dentro da fronteira, né? Se eu não quisesse utilizar a fronteira, era só eu vir aqui, ó, clicar no branco aqui, você vê que a fronteira sumiu aqui no modelo. A fronteira minha chama 1, então eu clicando nela aqui, ela aparece em todo o contorno do modelo aqui. Aqui é a mesma coisa, entrada, saídas e ligações. A mesma coisa das opções de desbaste que a gente já utilizou. Eu posso clicar aqui direto ou eu posso, depois de feito a usinagem, eu ir lá e mexer em entrada, saídas e ligações. Então, nesse caso aqui, vamos mexer logo aqui. A nossa entrada vai ser uma entrada em rampa, né? Lembrando que aqui a rampa de entrada da ferramenta, para cada ferramenta se utiliza um ângulo de rampa, né? Eu vou pôr aqui um ângulo para essa ferramenta de 5 graus. Eu costumo utilizar entre 5 e 4 graus, porque as variações que você vai achar aí na tabela tá aí, né? Uma ferramenta tem um ângulo de 3 de entrada, a outra tem um ângulo de 7, uma tem um ângulo de 5. Então eu já mantenho para praticamente todas as ferramentas, eu utilizo 5 graus. Exceções, se eu ver lá na hora que a máquina não está entrando legal a ferramenta, eu altero isso aqui, mas é muito difícil. Normalmente 5 graus funciona para quase todas as ferramentas. Então a minha entrada vai ser em rampa, com a opção de grau de 5 graus, né? A minha saída, como a minha peça ela é uma cavidade, ou seja, as paredes delas têm uma inclinação, né? Porque toda cavidade tem uma parede com inclinação. O porquê dessa inclinação? Essa inclinação é para facilitar a remoção do plástico daí de dentro, né? Para que não sofra um agarre na parte da cavidade, né? Então é feito esse ângulo e na parte do macho é feito o ângulo também, que é para evitar que ela fique presa no macho, né? E facilite o trabalho dos extratores, né? Sempre que você for fazer uma cavidade, muito dificilmente ela vai ter uma parede a 90 graus. Normalmente a parede dela tem um ângulo aí entre meio grau até 3 graus, aí, dependendo do produto, muito mais, né? Mas sempre vai ter algum grau, isso é um fato. Se não tiver, o projetista errou. Então aqui é a saída. Então, como tem ângulo nas paredes, eu vou deixar a saída nenhuma. Porque o que vai acontecer com essa nenhuma? Quando a ferramenta chegar lá no final da usinagem, ela vai subir reta. Então, na hora que ela começar a se deslocar, ela já vai perder o contato com a parede da cavidade, né? Então, ela não vai deixar nenhum tipo de marca na minha cavidade.
Aqui, ligações eu vou deixar na superfície rasante, rasante, vou aplicar e aceitar. O que acontece, né? Eu tô colocando em todas as estratégias lá na superfície rasante, rasante, mas isso não é uma regra. Porque quando você estiver trabalhando com uma placa, por exemplo, com várias furações, e essa placa está presa por grampos, e a nossa ferramenta vai se deslocar na face dessa peça, se você deixar lá rasante, rasante, o que vai acontecer? A sua ferramenta, a sua broca, ela vai trombar nos grampos. Porque ela está rasante a superfície, ela está naquela altura, ela está se deslocando nessa altura aqui, ó, de 10 milímetros apenas da superfície. Então, é importante você pensar nisso. A gente vai fazer um exemplo depois, se a gente tivesse garras na face da peça. Tá? Então, aqui eu vou trabalhar com espiral. Então, diferente do desbaste, a gente vai começar a utilizar agora aqui, ó, a opção de concordante e não mais qualquer, né? Que nos dois desbaste, no redesbaste, eu utilizei a opção de qualquer direção. Agora não. Agora no acabamento, o centro de usinagem ele trabalha melhor no sentido concordante. A usinagem fica com um acabamento melhor e tem um desgaste menor da ferramenta. Diferente de uma fresadora convencional, por exemplo, que o plano de trabalho, a forma de trabalho é o discordante, porque ela tem folga na mesa e se você for concordante, ela puxa a mesa ali, até chega, em alguns casos, quebrar a ferramenta. Bom, então eu coloquei aqui em espiral, o que vai acontecer? Ela vai entrar aqui num ponto e ela só vai sair da peça quando ela for se deslocar para outro ponto para começar uma nova usinagem. E é assim que funciona a parte do espiral. Aqui, ó, usar passo lateral na superfície separado. O que acontece? Nesse acabamento Z constante otimizado, ela vai usinar a parede do produto, da cavidade, e também as partes planas da cavidade. Então, em uma operação só, eu tenho o acabamento de parede e o acabamento das faces. Então eu estou colocando aqui que eu quero usar um passo lateral diferente. Eu quero usar 0,25 ao invés de usar 0,2, que é o passo das laterais. Então, feito isso, você é só clicar aqui em aplicar. Ela vai começar a calcular aqui o percurso. Demora um pouquinho, né? Porque o Power Mill, assim, dos softwares que eu já usei e que eu já vi outras pessoas utilizando, é um dos softwares que tem o processamento mais rápido, né? Sim, comparado com o Edcam, por exemplo, assim, é gritante a diferença do processamento. Eu não sei, talvez o NX tenha um processamento tão bom quanto, né? Tem alguns softwares de primeira linha aí que... Não que o Edcam não seja de primeira linha, mas eu acho que o processamento do Edcam é lento em relação ao processamento do PowerMill. Demora um pouco, vou dar um pausezinho. Então concluiu aqui o nosso cálculo, é só clicar em cancelar e a gente já tem a nossa estratégia pronta aqui, ó. Da forma que eu configurei lá. Agora, se você pensar que essa estratégia ela já não tem muito material para remover, porque entrou uma fresa anteriormente de 10 milímetros, talvez você não precise entrar em rampa, né? Porque, tá vendo aqui, esse monte de linhas aqui, isso aqui são as entradas. São as entradas que a ferramenta dá na peça. E isso aqui gera uma perca de tempo muito grande. Eu vou tentar aqui trocar, eu vou mudar para a entrada também nenhuma. E vamos ver como vai ficar a nossa usinagem. Ó, ficou bem mais limpa. Eu acho que, como a gente está tirando de pouco material, é desnecessário a gente usar a rampa. Então vai ficar assim. Eu vou salvar. E agora está faltando o acabamento. Eu vou fazer o acabamento com uma fresa de 6 milímetros, que vai ser também um acabamento constante intercalado. Eu vou mostrar depois otimizado, eu vou mostrar para vocês o porquê, eu vou explicar o porquê eu vou usar a mesma estratégia. E eu vou fazer aqui um programinha para chanfrar o contorno desse bloco aqui,
que também é uma das dúvidas que tem aí na descrição do vídeo aí no Facebook, no YouTube. Então, ó, vamos dar uma olhada como que tá essa usinagem aqui, o que que aconteceu, né? Ela usinou, como eu tinha dito, as paredes, aí ela veio aqui, ó, e continuou nas partes planas. Continuou, fez aqui, entrou aqui, começou a abrir aqui, fez toda essa parte plana, né? E trabalhou todo o modelo. Vamos ocultar o modelo aqui para você ver a usinagem em si ali, as linhas de usinagem. Você vê que ela praticamente fez todo o perfil já do modelo, né? Aí tem um canto aqui, ó, que ela não consegue fazer um acabamento muito bom aqui nesse pedaço aqui, ó, porque eu acho que aqui ela não consegue passar de um ponto para o outro, né? Então vai ficar um pouco de material ali. E no produto plástico isso vai ficar muito claro. Assim, você vai ver aquela marca de ferramenta ali, vai ver o produto não vai estar exatamente como tem que ser. Então para isso a gente vai ter que usar uma fresa menor agora, né? Eu falei da gente usar a mesma estratégia, por quê? Porque assim, se a gente usar um acabamento de parede e depois usar um acabamento plano, funciona também, só que você tem que usar a mesma ferramenta. Porque toda vez que você zera uma ferramenta e utiliza ela aqui para fazer a parede, depois para fazer a face, ela tem um desgaste. Esse desgaste é bem pequeno, né? Normalmente um desgaste pequeno. Só que ela vai deixar uma marca, uma linha de emenda entre uma usinagem e a outra. Por isso que eu acho que essa acabamento Z constante otimizado é uma boa opção. Depende muito do perfil, né? Mas para esse perfil eu acho que é uma boa opção. Porque esse molde aqui, ó, depois o que vai acontecer com ele? Ele vai precisar ser polido, né? Normalmente o ferramenteiro ele vem aqui com as pedras, né? Com as lixas, e ele faz um polimento nessa sua usinagem aqui. Para quem trabalha dentro de uma ferramentaria sabe bem o que eu estou falando. E quanto mais marcas de ferramenta você tiver, pior é para o cara que vai polir. A não ser que você não goste muito do cara, interessante é você utilizar, você fazer a melhor forma possível a sua usinagem para eliminar o máximo possível de marcas, né? Então essa otimizada aqui, ó, é interessante por causa disso, porque a mesma ferramenta que faz a parede, ela faz o fundo. Então não tem assim, se você errar lá 2 centésimos na altura do zeramento, hoje existe recurso, né? Você tem presets, você tem recursos que deixa a ferramenta assim, milesimalmente, né? Próximo uma da outra, né? Mas eu ainda acho que essa aqui é a melhor opção. Então a gente vai entrar com a outra ferramenta, o percurso vai ser igualzinho, né? Eu não preciso nem explicar muito ele, eu só vou mostrar depois o resultado final, porque vai preencher da mesma forma, a gente só vai diminuir os parâmetros de usinagem. Então vamos aqui, acabamento Z constante, e eu tinha falado de usar uma fresa esférica de 6, mas eu vou usar uma toroidal de 6 milímetros, com 6, e o raio das pontas dela de 2 milímetros. Aí o número da ferramenta vai ser 6 e o nome vai ser Toro 6R2. Ou seja, toroidal de 6. Vou dar um underline aqui. Underline. Toroidal de 6 com raio nas pontas de 2, né? Eu vou criar só a base dela aqui, que é só pra gente demonstrar, né? E eu já criei em outros vídeos aí como construir a ferramenta, já fiz nesse aqui. Então eu vou tentar ganhar um pouco de tempo nesse aqui. Então essa aqui vai ser acabamento. Esse é o meu acabamento final. Agora a minha tolerância aqui, ó. O que eu costumo fazer assim, né? Depende muito da precisão do produto que vocês estão trabalhando aí. Mas quando eu deixo o submetal aqui, ó, 0,0, o que acontece? Até um certo ponto ele vai manter essa medida de 0,0. Mas com o passar das horas de usinagem, porque essa é uma usinagem de horas, né? A ferramenta ela vai sofrer um desgaste, né? Então eu costumo deixar aqui o meu sobremetal negativo. Eu ponho aqui, sei lá, 2 centésimos, 3 centésimos, depende um pouco da minha ferramenta, né?
Depende da qualidade da ferramenta, depende do aço que eu estou usinando, né? Isso aqui pode ser em P20, em 1045 ou H13, que o H13 e o P20 são aços mais nobres, também são aços mais duros, né? Que consomem mais a ferramenta. Então eu aumento isso aqui de acordo com o aço. O meu passo vertical aqui agora vai ser de 1 décimo. E o lateral aqui vai ser de 3 décimos. De 3 décimos. Por que eu aumentei o lateral? Você fala, pô, mas aumentou, né? Porque nós temos partes planas aqui no modelo, né? E a minha ferramenta ela é toroidal. Então ela tem uma alma ali plana dela também. Então, quanto o passo anterior era com uma fresa esférica. Então ela tem uma alma ali menor, né? Bem pequenininha. Então agora aqui eu vou aumentar até para mais. Eu vou deixar aqui com 5 décimos, que é o meu passo lateral. E o passo vertical eu diminuir para 1 décimo, porque agora é o acabamento final da minha peça. Isso você pode imaginar que vai demorar mais, né? Mas esse tempo que você vai eliminar aqui, entrando com uma fresa pequena, com um passinho pequeno, é um tempo muito importante, porque se você deixar do jeito que estava K8, provavelmente você terá que entrar com um eletrodo, aí tem o tempo de fabricação do eletrodo, ou então você vai deixar para o ferramenteiro fazer isso na lima, que é um serviço demorado, né? É um serviço muito demorado por causa é um serviço manual, né? Então a máquina ali você regulou ela vai trabalhar, né, com o avanço correto, com a rotação correta e não tem um desgaste físico, né, da pessoa, né? E já se você tiver que fazer retoques de uma usinagem na lima ou na lixa ou na pedra, vai ser uma coisa, é um passo para trás, eu vejo dessa forma, né? Então, eu acredito que o programador tem que tirar a peça o mais pronta possível da máquina. Eu acredito nisso. Ainda tem empresas que preferem, tem lá, sei lá, tem 10 ferramenteiros lá, tem um centro de usinagem. Então ele prefere deixar peças para o ferramenteiro ir fazendo para ele poder ganhar tempo na máquina, né? Mas eu costumo trabalhar dessa forma, mas eu também trabalho de acordo com o que a empresa pede. Então coloquei aqui, né, o espiral, passo lateral de 5 décimos, a minha tolerância eu coloquei negativa para 2 centésimos, e aí, mesma coisa, a entrada é nenhuma, saída nenhuma, na superfície rasante, rasante. Não vou mudar nada do preenchimento da anterior, só o nome que vai ser acabamento e a ferramenta, né, para finalizar esse projeto aqui. Então eu vou aplicar, vou dar uma pausa aqui por causa do processamento, que vai demorar um pouco. Então, aí o Power Mill já calculou minha operação aqui, vou cancelar. Tá ela aqui. Você veja que agora os passos laterais aqui são maiores, né? Mas na verdade ele não tem muito o que remover aqui, né? Isso aqui ele só vai passar para remover qualquer dente, qualquer degrau que ainda exista da fresa anterior. E agora sim ele conseguiu chegar nos alcances, nos cantos onde precisava chegar, porque eu já tinha avaliado e era uma fresa de 6 milímetros que eu precisava. Então, pessoal, é isso aí. Ó. A gente fez um contorno, um desbaste, um redesbaste, um pré-acabamento e um acabamento. Ainda temos que fazer a operação de contorno de chanfro aqui e aí finalizamos esse bloco.